O nono e último capítulo do curso de opções binárias nível avançado, vamos aprender sobre os indicadores. De maneira macro, tá? Existem dois tipos de indicadores, que são os leadings e os laggings. Os leadings significa conduzir, tá? Eles, em teoria, preveem a mudança da tendência, tá bom? E os indicadores lagging, né, que significa atraso, eles informam a mudança da tendência quando elas ocorrem, tá bom? Quando elas ocorreram, ele vai te falar a mudança da tendência, tá bom? Então, o indicador leading, ele emite um sinal antes que a nova tendência ou reversão ocorra. É possível isso, Paulo? Sim, é possível. O indicador leading emite um sinal antes que a nova tendência ocorra. Exatamente. O indicador lagging emite um sinal após o início da tendência, né? E basicamente informa: olha aí, pessoal, presta atenção, a tendência começou, tá bom? Então, ele são totalmente opostos, tá? Um indicador, os leadings no caso, eles te dão uma antecipação do sinal, tá bom? Já os laggings, eles te falam quando já ocorreu aquele sinal. Então, para quem costuma jogar jogos online, é muito normal o tema, né? O termo lagging. Pô, tô com lag aqui, me deu lag o servidor e tal. É um atraso, né? É justamente um atraso. Então, muitos de vocês, infelizmente, ainda têm um certo preconceito com indicadores, tá bom? Mas, como eu falei, em opção binária, muitos não usam indicadores. Porém, na bolsa de valores, muitas pessoas usam indicadores e não trabalham sem nenhum deles, tá? Todos basicamente operam com indicadores. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem utilizá-los. Tá bom? Então aqui eu vou dar alguns exemplos de indicadores leadings, tá? Que são aqueles que preveem a tendência, a mudança da tendência. Então olha só, osciladores, tá? O RSI, né? É muito comum que a gente veja quando ele toca na zona de sobrecompra, o que acontece? O preço, em teoria, tende a cair. Ou seja, ele te deu um sinal do que o preço pode fazer. Foi sobrecomprado e agora ele vai começar a cair. Pode perceber que o sinal ele é dado antecipadamente, tá? Antes do preço cair. Quando o preço cai, ele já também acompanha, tá bom? Mas o sinal de sobrecompra foi dado com antecipação. Mesma coisa, bandas de Bollinger, tá? As bandas de Bollinger, eles são, né, zonas, né, com base em médias móveis também e desvio padrão. Então, olha só, quando o preço encosta na banda inferior, indica o quê? Sobrevenda. Tá? Então, é muito comum que o preço, a partir que ele encoste nessa zona, o preço comece a reverter. Tá? Então, a tendência de baixa, em teoria, né, uma força de baixa, se tornou uma força de compra, força de alta, força de touro. A mesma coisa também, outro oscilador, que é o caso do oscilador estocástico. Tá bom? Ele tem uma função muito parecida com o RSI, tá bom? Porém, ele é composto por duas médias móveis. Quando, em teoria, uma cruza a outra, né, ele já identificou a mudança da tendência. Porém, quando uma das médias encosta na zona inferior, indica o quê? Sobrecompra. Não, perdão. Quando ele encosta na zona inferior, ele indica sobrevenda. Quando ele encosta na zona superior, ele indica sobrecompra. Tá? Então, preços sobrevendidos tendem a subir, preços sobrecomprados tendem a descer. Então, você pode ver aqui nesses dois parâmetros, tá? Aqui ele começou a subir, logo em seguida ele subiu bastante e já indicou uma sobrecompra. Então, a partir daqui o preço também já começou a cair. Temos também o MACD, tá bom? Que também é um oscilador e funciona muito parecido com os indicadores já mostrados, RSI e o oscilador estocástico. Nesse caso aqui, o MACD ele também trabalha com médias móveis inteligentes no caso, e quando o preço ele está bem acima, né, quando esse indicador está bem acima da zona de média, né, que seria essa zona lateralizada aqui, ele pode indicar, bom, o preço está em uma tendência de alta. Porém, após o cruzamento da média móvel rápida sobre a média móvel lenta, né, um cruzamento de cima para baixo, ele já indica a mudança da tendência. Então, você pode perceber que o preço ele começou a cair a partir da indicação do indicador.
tá? O indicador falou, opa, o preço vai começar a reverter. Realmente, ele acabou revertendo muito bem, tá? Então, esses aqui são os principais indicadores leading, tá? Que preveem a mudança da tendência. Agora, pessoal, tem também indicadores lagging, né? Os indicadores que todos têm muito preconceito, que são os indicadores que só te dão o sinal depois que eles ocorrem. Sim, realmente isso acontece. Então, olha só, o principal indicador, né, lagging, é a média móvel. Tá? A média móvel é um indicador que te indica a tendência do preço, porém, quando ocorre a reversão da mudança do preço, né, você já perde muito ponto. Então, olha só, a máxima que o preço atingiu e olha somente aonde que o preço foi dar um sinal de venda. Tá? Então, você tem a confirmação da venda, né, da reversão aqui, porém, olha o tanto de pontos que você perdeu. Tá? Então, se você tivesse pegado aqui em cima, você teria muito mais chances, né, uma vitória muito mais tranquila. Tá? A mesma coisa, o fractal. Tá? O fractal ele indica pontos de topos e fundos. Tá? É para isso que serve o fractal. Tá bom? Então, olha só. Nesse caso, o fractal terminou nessa vela vermelha, né, no caso aqui o preço, porém ele só me deu o sinal nessa vela vermelha quando ela acabou. Por quê? Porque ele fez uma máxima maior do que a vela anterior. Então, como o fractal acaba pegando topos e fundos, assim que essa vela terminou, ele me deu o sinal de reversão. Porém, olha só quanto tempo, né, quantos pontos que eu perdi nessa reversão. Foi uma vela muito boa que poderia me dar alguns pontos. Claro que se você tivesse pegado nessa vela para a próxima, o preço reverteu muito bem, isso é claro. Porém, eu acabei perdendo alguns pontos por causa disso, tá bom? Tem também o SAR parabólico, tá bom? O SAR parabólico é um indicador de tendência que serve também como uma média móvel e também acaba servindo como suporte e resistência, tá bom? Então, você pode perceber aqui, eu tenho um pico de vela, né, um pico aqui do preço, e somente após o cruzamento, né, do preço cruzar, né, ultrapassar um SAR parabólico, que ele reverte, tá bom? O SAR, como vocês sabem, estando abaixo do preço, indica a tendência de alta. Quando o SAR está acima do preço, indica a tendência de baixa. Então, eu tenho o início da reversão aqui, porém a confirmação dessa reversão somente aqui, tá bom? Para quem opera binária, pode ser ruim, porque o preço ele pode, em pouco tempo, já reverter. Quem opera Forex e tal, busca um pouco de um tempo maior, acaba sendo ok, não tem tanto problema você perder alguns pontos para uma reversão boa como foi essa, tá bom? Mas, para quem opera binária, acaba sendo um pouquinho incômodo, tá? Tem também o indicador zigue-zague. Tá? O indicador zigue-zague ele te dá, né, topos e fundos também, da mesma forma que o SAR parabólico faz. Porém, o SAR parabólico ele te dá topos e fundos de acordo com o período programado. O zigue-zague não. O zigue-zague ele pode te dar topos e fundos pequenos e grandes também, tá? De acordo com a máxima que ele atingir. Então, olha só. O SAR, nesse caso aqui, eu tenho aqui um fundo, tá bom? E eu só vou receber um sinal de compra, né, que ele vai reverter a tendência no momento em que esse topo aqui for alcançado. Então, quando ele for alcançado e reverter, aí eu vou ter uma tendência de alta confirmada, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho o início da reversão a partir desse ponto. Nem o indicador lag me falaria, né, que isso aqui seria um ponto de compra. Tá bom? São indicadores osciladores, né? Indicadores leading. Eu nem sequer ainda tenho a confirmação do topo, tá bom? Então é muito importante que você tenha conhecimento sobre quais indicadores utilizar e para que cada um deles servem, tá? Eu estou dizendo que indicadores leading são melhores do que os laggings? Não, cada um tem uma função, tá bom? Então olha só, eu tenho, por exemplo, uma função aqui de reversão, o preço fez um pullback, tá? Fez um pullback e começou a cair a partir daqui. Então você tem uma função diferente para cada um deles, tá bom? O fractal também. Fractal você vai colocar topos e fundos
suportes e resistências. Então, no momento em que ele der o sinal, você não vai pegar a entrada logo em seguida, mas você vai saber quando que era um topo e quando que era um fundo, traçar suporte e resistência e operar a partir daí. Média móvel, mesma coisa. A média móvel funciona como suporte e resistência também. Então, no momento em que isso aqui foi rompido, eu posso trabalhar o quê? Com pullbacks, tá? Pullback, throwback, quando ele rompe de baixo para cima, tudo bem? Então, é sempre interessante que você assimile para que serve cada um dos indicadores. E não somente, quando reverteu, me deu sinal atrasado. Não, cada um deles tem uma função específica. E se vocês conhecerem, né, cada uma dessas funções, vocês vão ganhar dinheiro com isso, tá bom? E é sempre recomendado que vocês nunca utilizem 2 indicadores lagging ou 2 leadings em uma única análise. Sempre tentem assimilar um lag com um lead, tá? Sempre colocar um oscilador, um RSI, um estocástico, por exemplo, junto com a média móvel, junto com um SAR parabólico e assim sucessivamente, tá bom? Eu espero realmente ter ajudado vocês com esse conteúdo. Espero que o day trade de vocês em opções binárias realmente tenha melhorado e tamo junto. Valeu!